Bom dia, estamos iniciando mais uma manhã de estudo. Peço desculpa aos pais de ter postado a aula tão tarde hoje, mas por problemas de doença não pude postar antes e tive que ir para a reunião da escola. Então hoje teremos aula de religião, de inglês, na qual a tia Larissa já postou, e a aula de português. Na aula de religião hoje, iremos estudar praticando a fé. O que é praticar a fé? Você seguir Deus. Você pode seguir Deus de diversas formas, diversas doutrinas. Como assim, tia Adriana? Tia Adriana vai ler um pequeno texto. Cada pessoa tem um jeito de conversar com Deus. As preces são diferentes umas das outras e estão relacionadas à crença de cada um, a seus costumes e tradições. Cada uma das crenças possui um líder, que é considerado um mensageiro entre Deus e as pessoas. Esses líderes foram fundados de diferentes cultos ou religiões. Quem são esses líderes ou mensageiros? Os seguidores do cristianismo. Para os cristãos, Jesus Cristo é considerado um enviado de Deus para viver junto às pessoas e ensinar-lhe como chegar ao Pai e receber seu amor como filhos verdadeiros. Os atos de Jesus e sua vida entre as pessoas foram contados a nós por alguns seguidores, os apóstolos. Sua história está escrita na Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. O livro dos cristãos da Bíblia são chamados de Novo Testamento. Os cristãos dividiram-se em comunidades diferentes. Os cristãos católicos e os cristãos protestantes e os cristãos ortodoxos. Todas elas acreditam que só existe um Deus, que é o Pai de todos nós. Cerimônia religiosa em igreja católica, cerimônia religiosa na igreja ortodoxa grega e a cerimônia religiosa em uma igreja protestante. Também temos os seguidores do judaísmo. Os judeus são seguidores do judaísmo. Para os judeus, existe um Deus que criou o mundo e deu origem a todos os seres. Ele fez isso em 7 dias. Foi o patriarca Abraão que reuniu o povo judeu na crença de um único Deus. Os seguidores do judaísmo acreditam nos ensinamentos do Deus Criador e seus princípios, que se encontram na Torá, o livro sagrado judaico. A Torá reúne os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Antigo Testamento. O rabino segura a Torá. Meninos e familiares durante a cerimônia de Bar. Mohamed ou Maomé é o líder espiritual dos muçulmanos, na qual a religião é o islamismo. Isto é, seguidores do islamismo. O nome da região dos muçulmanos é o Islã, que significa submissão, respeito, obediência e paz. Os atos de Maomé e sua vida entre as pessoas aconteceram para confirmar a existência de um único Deus, que foi chamado de Alá. Essa história está escrita no Corão, ou Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos que explica a revelação de Alá a Maomé. Também temos os seguidores do budismo. Os seguidores do budismo acreditam que há um caminho a ser seguido na vida de todas as pessoas. Procurar a bondade, a paz e a perfeição espiritual. Deve também ajudar a outros com ensinamentos e conselhos bons. De acordo com os ensinamentos budistas, todos os seres humanos podem se tornar um Buda, uma pessoa sábia e cheia de virtudes, um iluminado. O primeiro ser humano a tentar isso foi o príncipe Siddhartha, que viveu na Índia, chamado por seus seguidores de Buda. Ele dedicou sua vida a pessoas a deixar de sofrer. Então, no Brasil, a gente tem diversas religiões. A gente tem um católico e tem um protestante. O católico, ele se divide no católico normal, na ortodoxa e como a gente leu aqui, a ortodoxa grega e a cerimônia numa igreja protestante. A igreja protestante, ela tem várias ramificações. A gente pode ter a quadrangular, a gente pode ter a cristã do Calvário, a gente pode ter os testemunhas de Jeová. Então, a gente tem várias ramificações de religiões.
Hoje iremos estudar essa, mas a gente depois iremos se aprofundar em outras religiões. Mas toda e qualquer religião prega o amor a Deus. Não importa como é pregado, quem é seu líder, como são suas regras, mas a gente tem um termo comum: Deus. Deus é um único só em todas as religiões. Ele veio ao mundo para pregar o amor e o perdão. Então hoje iremos trabalhar as religiões. Próxima aula iremos se aprofundar em outras religiões que conhecemos e que acontecem aqui no Brasil. Já na aula de português, na semana passada, a gente trabalhou a lição 15, Por que o morcego só voa à noite? Fizemos a produção textual, trabalhamos os contos e hoje iremos trabalhar consoantes seguidas de R, na qual a gente já trabalhou na gramática. Como assim? Eu tenho o B, o C, o D, o G, o P, o T, o V e o D. Todas essas consoantes, a letra B, o C, o D, o G, o P, o T, o V e o D, elas têm palavras que formam seguidas com a consoante da letra R. Quando eu tenho um BR, eu posso formar a palavra branco. O CR, eu posso formar a palavra cravo. O DR, copiei 2 vezes, peço desculpa. Eu posso formar a palavra dragão. O GR, a palavra grato. O PR, a palavra prato. O TR, trator. E a palavra VR, deixa eu verificar uma palavra aqui que eu tenha VR. No momento eu não conheço uma palavra com VR, mas ela pode ser constituída outras palavras com VR. Então, a palavra trabalhador eu tenho um TR. Na palavra madrugada eu tenho um DR. Na palavra brinco eu tenho um BR. Na palavra cruzeiro eu tenho um CR. Na palavra preto eu tenho um PR. Então, eu tenho várias palavras que são feitas com palavras diferentes, da consoante seguida da letra R. A palavra travesseiro, eu tenho palavras com TR. Na tarefa de casa, vocês irão trabalhar a página 214, na qual vocês vão ler essas palavras do conto, porque o morcego só voa à noite. Observe as sílabas destacadas em cada palavra. O que elas têm em comum? Elas vão ter consoantes seguidas de R. Pesquise jornais e revistas palavras que contêm as letras destacadas. Acrescente a letra R e forma novas palavras. Aqui você vai separar. Quando eu tenho a palavra grato, quando você separa, eu tenho 2 sílabas. O GR, o DR, o CR, o BR, o PR e o TR, eles não separam, eles ficam na mesma sílaba. Vocês irão separar as sílabas. E as palavras eu tenho a estrela, o travesseiro, as frutas, o livro, o trem e o quadro. Vocês vão ligar as pessoas que representam nas imagens. E observe a cena aqui. Quando você observar, você vai ver que você vai ter várias palavras aqui que tenham uma consoante seguida de vogal. De vogal não, desculpe, seguido da letra R. Então, vocês vão descobrir as frutas. Tem outras palavras aqui que elas têm palavras com o livro.
eu tenho uma consoante seguida de R. Então, vocês vão verificar as figuras que tem nessa imagem aqui e vão procurar palavras com BR, com CR, com DR, com GR, com VR, com TR e com PR. Então, irão separar. Hoje também iremos ler um pequeno texto na página 217. Por que os morcegos voam só à noite? Os morcegos preferem voar à noite porque são parentes de animais noturnos. Eles também têm vantagens para voar à noite. Por exemplo, conseguem enxergar mesmo com pouca luz, isso porque usam uma espécie de radar para identificar obstáculos ao longo do voo. Então, vocês irão ler o texto e, com base no texto, vocês irão responder as perguntas da página 217. Na página 218, vocês têm uma figura com vários animais. A gente falou no conto sobre a história do morcego, por que o morcego voa, a questão da briga dos animais, que o morcego, por ter asas e andar, ele quis passar a perna nos animais. Aqui você vai escolher um dos animais e vai fazer uma pesquisa sobre eles. Um desses animais pode ser o leão, pode ser o búfalo, pode ser o elefante, a girafa, a onça, o hipopótamo. Então, a gente vai ter vários tipos de animais. Faça junto uma pesquisa sobre um dos animais mostrados na imagem. Então, vocês irão contar sobre esse animal. Se você escolher falar sobre o hipopótamo, então você irá pesquisar o hipopótamo. Como é o hipopótamo? Quantas patas o hipopótamo tem? Como ele é o corpo dele? Ele voa, ele anda, como ele se alimenta? Você vai falar deste animal. Você vai fazer uma pequena redação contando como é o animal que você escreveu. Fazer uma redação é você descrever algo. Nesse caso, a gente está pedindo que você descreva um animal desta página, dessa figura. Você irá escrever como é sua alimentação, como é o seu pelo, se ele, desculpa, se ele voa ou ele rasteja, ou ele anda, se ele come frutas, se ele come só carne. Então, vocês em pequenas linhas, vocês irão descrever esse animal na página 218. Desejo a todos um dia maravilhoso, uma manhã de estudo. Que Deus abençoe.